Você já viu na internet as drogas digitais? Estão circulando alguns vídeos de alguns jovens falando que existe uma plataforma onde você compra um áudio e você ouvindo sente os mesmos efeitos de algumas drogas de abuso. Será mesmo verdade? Olá, eu sou Caio Sertain, psicólogo clínico, e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre psicologia, desenvolvimento humano, drogas, vícios, comportamentos. Recentemente eu recebi um vídeo no WhatsApp de uma garota, de uma jovem, falando de uma forma de ficar doidão sem usar drogas. Tratava-se de uma plataforma onde a pessoa comprava algum áudio, ouvia e sentia os mesmos efeitos das drogas. Esse vídeo foi minha mãe que passou para mim e falou: Caio, você precisa falar sobre o assunto. E como esse assunto está em alta nas redes sociais, eu me senti no dever de estar explicando de forma mais simples, explicando o porquê desses efeitos e como eles podem atuar no nosso organismo e na nossa mente. Essas plataformas usam arquivos de áudio chamados de ondas binaurais, ou seja, elas provocam algumas alterações nas nossas percepções do nosso cérebro. É largamente sabido os efeitos e o impacto da música e de ruídos no nosso humor. Tanto é que tem um vídeo aqui no canal que eu falo dos efeitos da música no nosso humor. Agora, as ondas binaurais, elas funcionam com frequências diferentes em ambos os ouvidos. Suponhamos que no ouvido 1 a frequência é X e no ouvido 2 a frequência é Y, causando uma experiência tridimensional, fazendo com que o nosso cérebro tente se adaptar a essa frequência, causando sensações e experiências diferentes que nós não vivenciaríamos em situações normais. Essas ondas binaurais não são nenhuma novidade. Muitas bandas de rock and roll, elas usavam essas técnicas de colocar frequências diferentes nos fones, como Led Zeppelin, como Queen, quando colocava algumas vozes, frequências de vozes e backs na gravação dos seus álbuns, para que a pessoa que estivesse curtindo o som tivesse não só uma experiência com a música, mas uma experiência sensorial nos fones de ouvido. Em 2018 começou a ser estudado as frequências binaurais para fins médicos. Constatou-se, por exemplo, que em alguns casos pontuais de ansiedade, alguns pacientes que iriam ser sujeitos a alguns exames invasivos tinham uma melhora durante o procedimento, mas quando falamos de ansiedade, estamos falando de ansiedade pontual, não estamos falando do TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizado, ok? Alguns estudos em relação à insônia, a exposição das frequências binaurais se mostraram insignificantes, tanto quanto os pacientes de depressão expostos às ondas binaurais e à música convencional. Os resultados foram insignificantes. E no quesito aprendizagem, os estudos foram contraditórios. Alguns estudos apontaram uma melhora na aprendizagem, enquanto outros estudos apontaram uma piora nas funções executivas. O que eu posso afirmar então é que não existe uma fórmula mágica para você ficar muito mais inteligente, a não ser a velha forma de estudar. E a respeito das drogas digitais, a digital drugs, elas podem fazer o efeito da maconha, do crack, da cocaína, do LSD? Existem poucos estudos sobre o assunto, mas os que eu consegui encontrar eu não vi nada muito significante. Não existe uma equivalência nos efeitos fisiológicos, neurológicos de uma pessoa que usa drogas de abuso e as pessoas que ficam expostas a essas ondas binaurais. Embora exista uma certa frequência nessas ondas binaurais que provocam sim alguns estímulos e sensações, seria falso afirmar que o efeito desse arquivo de áudio seria semelhante ou equivalente aos efeitos das drogas. Chamamos isso de efeito placebo ou autoindução. A pessoa acaba acreditando que o efeito é real frente a alguns estímulos e algumas percepções daquilo que ela está vivenciando, ouvindo o áudio e as sensações alteradas que o cérebro está tentando se adequar àquelas novas informações. E acaba comprando então aquela ideia que o efeito prescrito no áudio da sensação de determinada droga seria real. Um exemplo com fins ilustrativos para você entender. Seria equivalente a uma hipnose. A hipnose nada mais é do que uma sugestão. A pessoa começa a acreditar que aquilo é real e por meio das sugestões ela entra num certo transe e acredita ser real os efeitos. Facilmente um bom hipnólogo ele consegue fazer com que uma pessoa sinta o efeito do álcool tomando água, por exemplo. E a pergunta que não quer calar, é seguro? No, God, please, no! 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 Baseado nos poucos dados que eu tenho lido, é muito cedo para afirmar que é seguro.
No entanto, eu vou fazer algumas observações. 1. A exposição a esse tipo de arquivo de áudio, que vai estimular o nosso cérebro. Quanto mais alto, segundo alguns usuários, maior o efeito. E a exposição ao alto volume nos fones de ouvido, você não precisa ser nenhum profissional para saber que você vai ter prejuízos. 2. O tempo de exposição a esse tipo de estímulo causado por esses áudios. Quanto mais tempo a exposição a esse tipo de estímulo, o nosso cérebro tende a se adaptar, o que chamamos de neuroplasticidade. E aí que mora o perigo. Nós não sabemos, ao certo, quais são os efeitos a longo prazo dessa hiperestimulação. E 3. Embora, como eu disse, que não é equivalente os efeitos causados no cérebro de um usuário de drogas e os efeitos causados no cérebro de alguém que se expõe a esse tipo de estímulo, o que significa que não vai ter o mesmo efeito viciante e adictivo das drogas, pode causar sim uma dependência psíquica, como uma muleta. Um exemplo bem ilustrativo seria a criança com a chupeta. Embora a chupeta faça aquela representação do conforto do colo da mãe, e todo pai que teve uma criança que usou por muitos anos uma chupeta sabe quão difícil é a retirada desse objeto. Não seria muito inteligente fazer uso dessa bengala, dessa muleta desses áudios para todas as situações que você tiver inabilidade em lidar? Já pensou naquela situação onde você não vai conseguir usar o seu áudio de estimação? Falamos aqui no vídeo que não existe comprovação de benefícios desse tipo de mídia, seja para algum tratamento ou até mesmo para curtir uma viagem, substituindo assim uma droga de abuso. A pergunta que eu te faço é: por que você quer um atalho? Por que você quer vivenciar uma brisa e fugir da realidade? A sua realidade é tão difícil assim de ser vivenciada? Agora, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal Caio Sertaim, psicólogo clínico, e nos acompanhe nas redes sociais. Encaminhe para outros amigos. Esse assunto está sendo muito falado nas redes sociais e muita gente está falando muita groselha. Agora, se sua vida está sem sentido, que tal procurar ajuda e tratar a origem do problema, em vez de ficar procurando fórmulas mágicas, áudios e drogas eletrônicas para fugir da sua própria realidade? Deixe suas sugestões aqui nos comentários e na inscrição desse vídeo tem o link do meu WhatsApp pessoal. Qualquer coisa, entre em contato comigo e fique bem.